Sejam bem-vindos ao Pode Ser, nosso podcast de psicologia. Meu nome é Júnia, eu sou psicóloga clínica e pós-graduanda em terapia sexual na saúde e na educação. E oi, meu nome é Letícia, eu também sou psicóloga, atuo na área clínica e sou pós-graduanda em terapia sistêmica familiar de casal e individual. O nosso objetivo hoje, com esse primeiro episódio, contar um pouquinho como surgiu, como vai acontecer e bater um papo para trazer vocês para essa nova realidade em que a gente se encontra. Então, Letícia, vamos contar para eles um pouco sobre a nossa escolha profissional, como é que a gente chegou na psicologia, o que a gente fez até aqui? Então, assim, a minha história com a psicologia não é nada convencional, tá? Eu não sou aquela pessoa que acordei assim desde sempre, amando a psicologia. Não era nenhuma opção quando eu fui prestar o vestibular, né? Eu queria ter feito administração num primeiro momento. E aí, uma conversa assim com a minha irmã, ela falou: não faz administração porque tem muitas exatas, muita matemática, você não vai gostar. Aí eu falei: ai, será? Ela falou assim: por que você não olha psicologia? E eu já tinha feito terapia, mas como paciente, né, obviamente. Falei, vou dar uma olhada nesse curso, né? E aí eu fiz o vestibular na época, coloquei uma das opções psicologia, mas eu queria administração. Comemorei para administração, escrevi na testa ADM, enfim. E aí na hora de matricular, a minha irmã falou: "Você tem certeza?" Falei: "Certeza, certeza, parece que eu não tenho. Então eu vou fazer psicologia, eu vou tentar." Aí eu fui e logo assim, logo que eu entrei, eu já me apaixonei pelo curso e acho que foi a melhor escolha que eu podia fazer, assim. Quando você escolheu, quando você foi, assim, para essa área da psicologia, você foi muito para essa ideia de que, eu gosto de ouvir pessoas, eu sou amiga conselheira. Não, a minha ideia era assim: não tem muitas exatas, vou nesse, Vou nesse. entendeu? Essa foi a minha, num primeiro momento, foi isso que eu pensei, sabe? Uhum. Tanto que a gente escutou logo no primeiro período, né? Você tava lá comigo, você lembra? Dos professores perguntarem assim: por que você tá fazendo esse curso? Eu falava: meu Deus, como que eu conto que é porque minha irmã me convenceu a fazer psicologia? Mas com o tempo, assim, essas coisas fizeram uma diferença grande. Mas não foi no primeiro momento o que me engajou no curso, não. Quando eu fui escolher, eu te fiz essa pergunta porque foi exatamente assim, é o que a maioria das pessoas que estão ali traz, né? E para mim também foi esse clichê, né? Eu gosto de escutar pessoas, então acho que psicologia poderia ser. Mas eu gostava muito de desenho e muito de decoração também. Então, arquitetura foi Uma uma segunda opção, né? possibilidade. E aí eu fiz orientação profissional, na época, e à medida que eu fui fazendo a orientação profissional, eu fui entendendo que a arquitetura não tinha nada a ver comigo. E aí eu olhei e falei: tem matemática. Eu sempre fui péssima, sempre odiei matemática. E aí eu fui entendendo esse meu lugar dentro da área e tudo que eu pesquisava eu gostava, assim. Mas quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu queria psicologia jurídica, porque eu falava: esse pessoal que trabalha na prisão deve ser muito legal conversar, entender a mente, né? Eu De tive quem. minha época de flerte, assim, com a psicologia jurídica, que na verdade o que eu queria, nesse primeiro momento do meu flerte, assim, foi a psicologia criminal mesmo, assim, psicopatas, CSI, sabe? E aí foi Uhum. um choque de realidade. Não tem no Brasil, meninas, essa realidade, né? Da psicologia nesse lugar. Infelizmente, é uma área que precisa crescer muito, assim. Tem as perícias, né? Na parte jurídica, mas não é nada CSI, assim. Quando a gente fala da forma como a gente se conheceu, né? Como você citou aí, nós estudamos juntas. Eu costumo dizer que desde o primeiro minuto em que eu entrei na psicologia, a Letícia estava ali, porque nós nos conhecemos naquela aula De de recepção, né, dos recepção, né? calouros. E é muito engraçado, porque foi assim: eu cheguei, tinha acabado de vir do interior. Não conhecia absolutamente ninguém. Todo mundo fala Goiânia é pequeno. Pra mim, naquela época, era gigante, né? E eu cheguei, não conhecia ninguém, não sabia nem conversar direito. E aí, a Letícia chegou e tinha uma cadeira vazia do meu lado. Ela falou: tem alguém aí? Eu falei assim: não, pode sentar. E ela sentou, a gente, qual curso que você vai fazer? E conversando, ela, é psicologia. Eu falei: eu também. Em que turma que você tá? E coincidentemente, não sei se foi o destino, se foi coincidência, se foi Deus, assim, né? Alguma entidade. Mas a gente estava na mesma turma e então, desde literalmente o Primeiro primeiro momento, assim. momento, a gente tá juntas. Então, já trazendo aí um pouquinho de como a gente se conectou, né? Para Sim. chegar aqui onde nós estamos hoje.
Sim, assim, a nossa parceria começou desde então, porque nesse primeiro dia a gente já conversava, falava das pessoas lá. Você viu fulano, viu ciclano? E aí ele já deu certo, né? A gente deu muito certo desde o começo, assim. E aí a É. gente foi só agregando, né? E aí a gente já fazia trabalho juntas, nós já viramos amigas. Então, assim, o primeiro contato que eu tive quando eu vim para a cidade, além ali do meu núcleo familiar, né, que eu morava, foi a Letícia. E aí a gente foi ampliando e escolhendo também pessoas especiais para estar com a gente. Sim, sim. Né? E aí, dessa nossa parceria desde a faculdade, né? A gente teve. A gente é muita gente, né? Eu falei com a Júnia assim, falei, amiga, vamos tomar um café? Aí a gente foi, né? Eu contei pra ela, falei, o que você acha da gente fazer um podcast? E assim, eu não tive inspiração nenhuma, eu só achei que era uma boa ideia para poder trazer mais temas importantes relacionados com a saúde mental de uma maneira muito conversativa, sabe? O meu intuito era esse. No primeiro momento, eu falei, vou chamar a Júnia, a gente sempre deu certo, assim, a gente pensa de maneira muito complementar, né? Uma com a outra. Falei, vou lá contar para ela essa ideia. E aí, e quando a Letícia me falou, já me veio assim, milhares de coisas na cabeça. Mas sabe quando você escuta, você planeja e fala, um dia acontece, né? Uhum. Então, vamos deixar acontecer. E aí eu falei, aí depois a gente se encontrou de novo, deu uma estruturada em como seria. E aí esfriou, né? E aí chegou ali o final do ano, aquela correria, e as coisas esfriaram. Um dia a Sim. Letícia me chega, Júnior, eu já pesquisei tal lugar, vamos fazer a reunião. O rapaz, que é inclusive O o Caio. Caio, né? Ele disse que a gente pode fazer reunião, que ele vai explicar como é que funciona. Eu falei, tá bom, então vamos. E assim, muito naquela bem despretensiosa mesmo, porque era uma ideia que eu adorei, achei muito legal, a gente chegou a planejar, né? Mas Sim, para mim ainda não era algo tão real, né, quanto tá sendo agora, nesse sim, momento, né? E é legal porque na minha vida particularmente, eu costumo dizer que as coisas que funcionam, elas acontecem muito assim. Vem na cabeça, eu vou lá ver como é que vai acontecer e acontece, e funciona, e é muito uma característica das coisas que eu considero importante para mim, né? Ter a Letícia como parceria nesse momento também foi algo que me fez falar, tá bom, porque é uma pessoa que eu sempre confiei, que eu sabia, não, tá com ela, vai dar certo, né? Ela encontrou o pessoal e fez a gente olhar para a reunião, então vamos lá que vai sair. sim. E eu acho muito legal esse movimento, porque às vezes a gente planeja tanto, a gente espera tanto e a gente deseja tanto, tanto no sentido de excesso mesmo, que as coisas não saem do papel, né? E quando a gente olha para essa realização hoje, é muito olhar para esse movimento, que inclusive eu postei esses dias no meu Instagram, sobre quanto a gente precisa sonhar, planejar e realizar, né? Uhum. E esse é um movimento assim, é uma característica muito minha também, né? Eu gosto de Sim. realizar. Se tem alguma coisa que eu sonhei, que eu planejei, tem que acontecer, né? E foi muito natural a forma como aconteceu, né? E muito rápido também, assim. A gente marcou a reunião, eu falei com o Caio, a gente já olhou o orçamento, foi organizando, mandava pra Júnia. Vamos marcar uma reunião? Marcamos a reunião, né? E assim, nos bastidores dos bastidores, né? A gente ia conversando sobre possíveis nomes, sobre como é que a gente ia fazer, né? Os convidados, assim, a gente já tinha uma ideia de quem seriam e as temáticas também. Foi uma coisa que a gente decidiu bem rápido. Mas o Detalhe, a gente nome. tinha ideia dos convidados, mas a gente não tinha noção se esses convidados aceitariam ou não Sim, essa loucura, porque é de fato começar do zero, né? sim. E aí veio a saga dos nomes, que é incrivelmente engraçado como eu não tenho capacidade para criativa para nomes de coisas assim. Eu vou mostrar para vocês o que apareceu. Era cada nome que surgia, E era, eu ia era mandando cada para ela. ideia. Olha esse, psicologizando, psicologicamente falando. O tamanho do. Mistura psicológica. Tudo psi e misturado. Cotidiano psi. Aí eu mandava pra ela, ela falava: Meu Deus, não.
Foi uma luta. E o nome, eu acho que da realização do podcast Foi foi o o mais mais demorado, difícil, aham. o que mais demorou. E às vezes até o Caio fala: não, aí vocês me mandam um nome que a Sim. gente. Que a gente já vai fazendo a capa, as coisas do YouTube, né? Eu falei, então, a gente não tem um nome Não tem o ainda. nome. Mas a gente vai pensando. E aí, em uma dessas reuniões, eu tava, assim, eu me lembro da cena que eu tava abrindo o computador, totalmente, mais uma vez, Despretensiosa. despretensiosa, sem pensar, porque às vezes eu sentava, pensava que nome, não, mas não tá ficando bom. E aí eu não me lembro se eu escutei isso, se eu falei, como é que surgiu assim, mas eu me lembro da cena de eu abrindo o computador e pensei, gente, pode ser de ser humano, né? E é o que a gente quer trazer, né? O nosso objetivo maior foi sempre trazer coisas para seres humanos, temáticas para seres humanos e temáticas que faziam parte do nosso ser, né, no mundo. E aí, quando eu falei pra Letícia, eu falei assim, Letícia, pode ser. Aí, a gente ainda ficou até brincando com trocadilho, né? Aí ela, ó, legal, pode ser. E a gente ficou nesse trocadilho, né? Do Sim. nome, com pode ser, né? Do ok, tudo bem. Mas quando a gente olha pro nome em si, pro significado do ser, é muito nesse sentido de existência mesmo, né? De quanto as temáticas que nós vamos trazer tá ligada a essa existência, né? A coisas que a gente passa no dia a dia, vivências, tudo temáticas, né? Que, Sim, que sim. são muito recorrentes. E aí a gente não teve dúvida, assim. A gente bateu o martelo no mesmo minuto, né? Ela me mandou, eu falei, nossa, eu amei, pode ser. Aí a gente já foi atrás de montar cores, decidir esses detalhes. Quando a gente olha pra cor, né, tem uma história também aí por trás disso. Porque a Sim. gente falava, a gente quer uma cor que tem a ver com a gente, né? Mas que também seja cores chamativas. E sempre que a gente olhava cor de podcast, a gente falava, não, tem que ser algo vibrante, né? Tem que Sim, ter um neon. neon. E aí a Letícia sempre foi muito do rosa. Eu falei, não, Letícia, tem que ter alguma coisa rosa. Porque ela era daquela que ia pra faculdade de rosa, do pé à cabeça. Ela colocava uma blusa rosa, um casaco rosa, uma calça rosa, um sapato rosa. Tudo rosa. Eu falei, Eu tem que ter algum mudei, rosa. mas nem tanto, porque a minha unha ainda continua no rosa. Eu amo, assim, não tem como negar. O rosa é muito meu, assim. E fazia parte da minha identidade como profissional, né? Quando eu penso no meu. Quando eu fui montar, né, a minha arte quanto identidade visual, eu pensei no rosa com certeza. E aí o verde também tem muito da Júnia, assim. E aí o verde também faz parte da minha identidade, né? Da minha identidade visual. E é uma cor que eu sempre gostei muito. A ideia da esperança, né? E que tem a ver também com o ser, né? Então a gente juntou essas duas cores aí, que tem a ver uma com a outra, juntou a ideia do neon, porque tinha que ter alguma coisa chamativa. Vibrante. E o microfoninho, né? A gente falou, tem que ter um fone ou um microfone, porque é Uhum. podcast, né? E a gente teve a ideia de colocar a borboleta ali como esse símbolo de ser, né? De, Sim. de transformação, de evolução, Que é né? o que a gente acredita muito, né? Acredito que tanto eu quanto a Júnia, no nosso consultório, todos os dias, a gente acredita muito na evolução do ser humano, assim, como ele pode se transformar. Eu acredito nessa mudança de dentro para fora mesmo. E é interessante porque eu estava em supervisão, e aí, esses dias, e aí ela perguntou: o que que te faz escolher a psicologia clínica hoje? E é exatamente uma resposta bem diferente até de quando eu respondi essa pergunta lá na faculdade, mas eu respondi exatamente esse encanto pela possibilidade de transformação, né? Que dentro da clínica eu consigo ver de perto e sentir Sim, cada paciente se transformando e evoluindo, né? sim. Então, essa ideia da borboleta foi muito nesse sentido que a gente compartilha juntas. Sim. E aí o objetivo do podcast sempre foi trazer de forma muito dialógica, assim, temáticas do dia a dia que a gente mais vê se repetindo dentro do consultório e na vida, né, no cotidiano das pessoas, e de que forma a gente poderia trazer isso com a saúde mental, com a psicologia de uma forma muito acessível, assim. Acho que esse é o nosso objetivo, né? Quando a gente olha para a forma como a gente conseguiu trazer isso, e aí vocês vão vendo ao longo que a gente for subindo aí, né?
Para mim foi muito gratificante, porque nós conseguimos trazer profissionais, assim, de peso, sabe? Sim, sim. De quando a gente lê ali o mini currículo, quando a gente olha para a história de vida, para a história profissional, são pessoas que eu falo assim: "Ah, eu quero ser assim um dia, eu quero Sim, sim. crescer e ser igual a essa pessoa". Isso me deixou muito feliz também, de ter pessoas nesse nível que a gente confia e perceber que essas pessoas também confiam no nosso trabalho. Compartilham desse mesmo desejo de trazer conhecimento, de ampliar mesmo a percepção de quem está do outro lado em relação a cada temática. As temáticas, vamos falar quais são, né? Sim! Nós vamos falar sobre ansiedade, né? Uma temática aí necessária, extremamente necessária. Sim, sim, doutora Priscila. É muito esclarecedor, assim. Esse é um assunto que vocês vão ver como isso repercute, né, nas nossas vidas, tá aí no nosso cotidiano mesmo. Então a gente achou bem pertinente, assim. Relação de casal, que é uma temática que eu particularmente amo, Sim. faz parte assim dos meus estudos diários, com Analice, né, que foi uma professora nossa, supervisora da Letícia, que foi quem fez esse convite de forma mais especial ainda, né? Sim, E sim. assim, uma profissional. Eu costumo brincar que ela é minha musa inspiradora, assim, na minha profissão. Não tem, alguém que eu me espelhe mais do que ela. Ela é muito competente, assim. Eu sou suspeita para falar dela, né, mas ela é muito competente, muito ética, e eu acho isso fantástico, assim. Outra temática extremamente importante, a gente falou muito também nesse. Não, e detalhe, a gente falou porque esse podcast, que é o primeiro, a gente tá gravando por Por último. último. Mas assim, nessa temática da autoestima, nós trouxemos a doutora Patrícia Ferreira, dermatologista, e nós falamos muito sobre a questão da atualidade e a nossa realidade dentro das redes sociais e as influências disso na autoestima, né, e na beleza das pessoas. Então Sim, foi um sim. papo, assim, Incrível, né? muito gostoso Tem também. diquinhas, maravilhosa. Carreira, que é um tema aí também cada vez mais frequente. A gente Sim. falou o quanto o pós-pandemia aumentou ainda mais a necessidade de falar sobre isso. E eu, particularmente, como a Letícia traz da Annalise como musa inspiradora, foram duas pessoas para falar de carreira com a gente que são, assim, pessoalmente, profissionalmente, inspiração para mim, que é a Patrícia José e a Graciana Assunção, psicólogas, proprietárias do Solos Instituto, que é onde eu atendo hoje. E, assim, eu tenho ali uma relação sanguínea, né? Mas eu falo que além do sangue, tem algo ali espiritual que me conecta muito com elas e que me faz admirar ainda mais a profissional e as pessoas que elas são, né? Então, foi um papo, assim, quando elas falam, eu ficaria 1000 horas ouvindo, porque elas sabem do que elas estão falando, né? Então, E elas falam de maneira muito clara, assim, é muito gostoso escutá-las falando mesmo. inclusive, claro que com todos esses profissionais, né? Mas quando a gente fala de cada temática, são profissionais que abordam muito essas temáticas, né? Então, quando vocês olharem aí nessas temáticas e pensarem em um profissional que vocês estão precisando e que vocês gostariam de adquirir conhecimento, pensem sempre nesses nomes, porque a gente teve esse cuidado de Sim. trazer nomes de pessoas São que falam referência, sobre né? aquilo, né? Uhum. E aí, por último, mas não menos importante, a gente trouxe a nossa musa fitness, né? Que é a doutora Marcela, maravilhosa, uma nutricionista de peso, assim. Ela é muito legal. Eu já conheci a Marcela por uma relação familiar, assim. Ela tem um parentesco com alguns familiares meus. E ela sempre foi um amor de pessoa comigo. E não tinha como não pensar nela enquanto profissional. Ela fala de uma maneira muito legal e muito simples, né, nas redes sociais dela. Ela consegue aproximar, assim, a alimentação, a nutrição do estilo de vida mesmo, saudável. Eu acho muito legal acompanhá-la
E ela trocou uma ideia muito legal com a E gente. quando você traz a palavra aproximar, eu me lembrei muito no encontro com ela, o quanto ela consegue fazer isso o tempo todo, né? Sim. E aí, no final, ela gravou um story com a gente e a gente ainda brincou. Meu Deus, um dia eu quero ser assim, de pegar o Super celular, olhar pra espontânea. câmera, gravar o story. Aí ela ficou, mas como assim? Não é pra vocês? Eu falei, não, é um sofrimento. Estar aqui diante da câmera é difícil pra gente, né? Sim, é tudo muito novo, né? Uhum. E assim, igual eu falo pra ela, né? Às vezes a gente vai gravar alguma coisa, é 1, 2, 3 vezes, né? No podcast a gente não tem essa facilidade de gravar mais de uma vez. Mas, por exemplo, vou gravar um stories, né? Eu com certeza vou gravar mais de uma vez, cortar ele ali, picotar, juntar um com o outro até ficar bom. E ela na maior naturalidade. Ela tem essa aproximação, né, e essa facilidade, o que ajuda muito também nesse papo, né, a alcançar as pessoas. Então, acredito que quando as pessoas estiverem assistindo, vão se sentir muito acolhidas também. Sim, sim. Lançamento. Como é que vai funcionar? Esse está sendo o primeiro, a gente ainda não está trazendo esses conteúdos. Então, nós vamos fazer os lançamentos dos episódios de forma quinzenal. Então, eles vão acontecer a cada 15 dias. Sim. A gente fez uma escolha, até por essa questão de ser tudo muito novo, de fazer aí uma primeira temporada. Então, essas temáticas que nós trouxemos compõem a nossa primeira temporada do Pode Ser, que vão ser lançadas de forma quinzenal. Ah, Júnior, vocês vão continuar? Vocês vão fazer de novo? Não sabemos. Não sabemos. É tudo uma novidade pra gente, assim. A gente quer sentir também, né, como é que vai ser para vocês que estão assistindo e nos ouvindo. Como é que a gente também vai sentir depois de fazer. É tudo muito novo, mas muito gostoso, assim, né, de fazer. Assim, se for pensar na troca e nos momentos, eu faria um por semana Sim. sem pensar 2 vezes, porque, assim, tem sido muito gostoso mesmo em relação à troca, né? Mas é claro que a gente precisa entender também como é que tá sendo para vocês receber isso, né? Porque a nossa ideia é atingir as pessoas e levar esse conhecimento, mas a gente precisa entender também se essas pessoas estão abertas a receber isso, Sim, né? sim. E a gente também quer sentir o que as pessoas também querem saber, né? Quais profissionais vocês querem. Inclusive, podem deixar comentários, indicações de profissionais, de temáticas também, que vocês têm interesse de saber, que quem sabe numa segunda temporada a gente traz. E aí, a gente conversando com os próprios profissionais, né? Eles já foram trazendo, vocês precisam falar sobre isso. Sim. E é legal, porque eles já dando sugestão, tipo assim, vocês De nomes, precisam pessoas continuar, né? X, Y, Z, assim. Então, pode ser importante também para a gente que vocês coloquem isso aí e tragam o que vocês querem saber, né? Quem vocês querem escutar. E quem sabe aí a gente vai conseguindo atingir essas pessoas, porque assim, o nosso nível já começou alto, né? Então, a gente já, se for acontecer uma próxima temporada, a gente já tem aí essa necessidade de trazer pessoas extremamente competentes, como a gente já fez agora. Sim, sim. E aí vocês podem encontrar no nosso YouTube, do nosso Pode Ser, né? Vocês conseguem nos escutar e nos ver também. E a gente vai ter também os nossos cortes, que vão sair tanto no TikTok, muito TikTokers, tanto no Instagram. No Reels, a gente vai estar postando para vocês vão poder acompanhar, assim, os melhores momentos, né? Já é um aviso aqui. Os cortes, eles são legais, eles vão trazer essa facilidade, mas vocês precisam assistir tudo completo. Sim, Cada sim. episódio completo, Sim, né? sim. Que faz toda a diferença. Mas os cortes são também para vocês enviarem para as pessoas, compartilharem, salvarem e fazer todo aquele engajamento aí Maravilhoso. que todo mundo já conhece bem que é necessário, né? Sim, sim. Inclusive, vamos chegar ao mais perto da nossa blogueiragem, pedindo para se inscrever no canal, ativar os sininhos, comentários e curtidas. Acho que é isso, não é? Não, e Tá quando a gente faltando fala algum? do quanto é novo, eu e a Letícia, a gente ficou discutindo quem ia fazer esse papel. Obrigada, Letícia, por já ter a iniciativa,
Porque, gente, isso aqui é muito novo e é difícil pra gente, né? Então, se inscrevam, compartilhem, curtam, né? E façam aí esse movimento, porque contribui também para que a gente consiga alcançar mais pessoas e para que essas temáticas cheguem a mais pessoas, né? Que Sim, é sim. o que a gente mais quer, assim, é poder ajudar mesmo, né? Compartilhar e levar esses conhecimentos para todos. E me conta, o que que você achou de gravar todos, assim? Ó, no Uma loucura, começo, né? uma loucura em função de tempo, né? Porque aí nós gravamos 3 Num em final de um final de semana. semana e 3 em outro. Isso. E aí, assim, gente, contando da experiência, a loucura de você sai de você tem que transformar ali. A gente fez troca de roupa, né? Então a gente teve todo esse cuidado de receber as pessoas, de despedir das Sim, sim. pessoas, de ter esse acolhimento, né? Tanto com as pessoas quanto com a gente. Então, assim, foi uma loucura, mas foi muito gostoso. E é interessante porque eu falava assim, gente, eu vou ficar o tempo inteiro incomodado com essas câmeras. Mas na hora que eles traziam A gente os nem temas, a lembra, gente né? nem lembrava, É. né? No começo sempre é mais difícil. Começar é sempre mais constrangedor, assim. Mas depois flui É muito e é tranquilo. gostoso, assim. Eu Acho também que achei que foi muito, muito prazeroso, né? E a gente não podia deixar de agradecer nossa equipe de milhões, que são o João Vitor, que é meu namorado. Ele ajudou muito, assim, nos bastidores, né? Ele e o Lucas, que é o marido da Júnia. Eles foram essenciais. Traz isso, pega aquilo, busca lá, tem que fazer, busca caneca, volta caneca, traz lanche. Espreme suco de laranja, que a gente quer suco de laranja natural. E a Carolina também, né? Que inclusive tá aqui na nossa frente agora, fazendo foto, Sim. fazendo nossos bastidores. E claro que o Caio, né? E toda a equipe dele também, que foi, assim, muito acolhedor, muito esclarecedor. E a todo momento trazendo, assim, essa possibilidade de tranquilidade pra gente estar Sim, na frente das câmeras, né? sim, sim. Toda a Então, parte técnica, isso né? faz muita diferença, porque a gente não conhecia nada, né? Eu, particularmente, nunca tinha ficado na frente, de 3 câmeras, assim, eh, por tanto tempo, né? Sim, sim. Aí falando, e aí então ele traz, ó, é natural, façam assim, sejam vocês, né? Sim, E isso sim. traz essa tranquilidade também, faz diferença. E o nosso muito obrigado a todos eles, assim, foram essenciais pra gente acontecer o nosso podcast, né? Claro que, primeiramente, acima de tudo, todos os nossos convidados, né? Sim, sim. As nossas convidadas, de forma mais específica, que ainda tem esse Sim! detalhe, né? Foram todas mulheres, Coincidentemente, coincidentemente. não tinha É. sido uma coisa programada, né? Mas esse podcast está sendo gravado no mês das mulheres, né? Então já fica aí a nossa homenagem a nós mesmas. É isso. Eu espero que seja um momento a cada episódio de conhecimento, de olhar para você, de entrar em contato com a sua realidade, com as suas questões, com cada temática, né? E refletir sobre como ela faz sentido para você ou dentro ali do seu contexto. Né? Sim, Espero que o nosso objetivo seja atingido, e quando a gente fala de atingimento, não necessariamente a gente precisa de milhares de inscritos. sim, Mas sim. se a gente atingir uma pessoa, se fizer diferença na vida de uma pessoa, já vai estar. Não, já Eu já valeu vou ficar muito, com o né? coração quentinho. Também. Acho que esse é o mais importante, né? As nossas redes sociais, o meu é uma loucura, gente, porque eu não lembro direito. Mas o normal é Letícia AOC. Esse é o meu pessoal, mas pode me seguir por lá também. Fala o seu que eu vou olhar o meu O profissional. meu é Júnia, com 2 N's, Oliveira Psi. Então, Júnia Oliveira Psi. Lembrando que o Júnia é com 2 N's. Não se esqueçam, porque senão vocês não vão me achar, né? O meu é psi.leticiaaoc. Esse é o meu profissional. E o do pode ser é pode, com D mudo, né? Pode ser, ponto, psicologia. Isso. E o TikTok é a mesma coisa. É isso. Muito obrigada. Continuem com a gente. E eu espero que a gente possa se encontrar, talvez, né? Pelo menos mais 5 vezes, com certeza. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio.